Seja o Senhor por mais um domingo em que o Senhor nos permite estar reunidos em seu nome para aprendermos mais um pouco da santa palavra do nosso Deus. Aleluia. E eu quero apenas lembrar os irmãos que hoje é o primeiro domingo de setembro e nós estamos com a nossa programação de celebrarmos a ceia do Senhor hoje à noite. E esse também é o domingo que nós coletamos os nossos alimentos da cesta básica. Então os irmãos sintam à vontade para vir participar desta graça, não é? Participar desta graça, trazendo o seu alimento, sua contribuição, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E quanto aos demais que estão nos acompanhando, o pessoal aí do YouTube, eu que agora, diante dessa nova realidade de estar aqui, eu não estou mais acompanhando o chat, então eu não sei quem tanto está conectado. Eu sei que Enildo já está aí ligado no ar, Valdenice e outros irmãos também, que geralmente sempre estão sintonizados na nossa escola bíblica. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Os outros amados irmãos também. Mary, acho que é Mary Fialho, é isso, né, Luciana? Né? Está sempre conectada também junto conosco. Louvado seja Deus. Bem, nós estamos aprendendo sobre a doutrina da salvação. E semana passada nós vimos mais alguns textos, algumas provas bíblicas acerca disso também. Pedro, já coloca aí minha apresentação, Pedro, glória a Deus. Aí semana passada nós estávamos discorrendo sobre o termo eleitos e predestinados e falamos também sobre as profecias. Deixa eu ver se eu me recordo disso aí, tá bom? Só o Senhor é Deus. Falamos do termo das profecias, falamos também de eleitos ou predestinados, falamos sobre escolhidos. E depois, aí eu parei em me deste ou já falei de escolhidos? Vocês que estavam aqui? Não. Falei só de eleitos e predestinados. Foi? Muito bem, vamos orar para que Deus abençoe nosso aprendizado nesta manhã. Querido Deus, louvamos o teu santo nome por meio do teu Filho Jesus Cristo, através do qual, ó Deus, nos iluminaste, Senhor, para compreendermos a tua palavra e entendermos, ó Deus, cada vez mais, Senhor, o plano de salvação, que é pela graça mediante a fé, Senhor. E te pedimos, Senhor, que nesta manhã, mais uma vez, o teu Espírito esteja junto conosco, abrindo, Senhor, o nosso entendimento para compreendermos a tua verdade, e que possamos, ó Deus, crescer cada vez mais nela, Senhor, a fim de sermos transformados e render cada vez mais graças a Ti, Senhor, por Tua bondade e Teu grande amor, pelo qual, ó Deus, somos salvos. Senhor, seja engrandecido, Senhor, nesta manhã, e que todos, ó Deus, que aqui estão, Senhor, sejam enriquecidos com a Tua verdade, e todos, ó Deus, que também estão em casa, recebam, Senhor, desta maravilhosa dádiva de conhecer mais e mais o Senhor e a sua verdade. Abençoa-nos então, ó Deus, e esteja presente junto conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Bem, meus irmãos, nós temos caminhado, tá bom, nessa direção. Pedro, eu preciso que você deixe ativo o PowerPoint para me passar. Isso, glória a Deus. Nós falamos sobre esses termos e hoje nós vamos entrar. Pedro, agora você mudou de novo. Pedro sempre deu trabalho a Jesus, não foi? Lembra que ele sempre era impetuoso, não era? Ele sempre era assim. Pronto, não mexa mais não, Pedro, glória a Deus. Nós vamos falar agora, tá bom, dos termos escolhidos, tá? Esse termo, tá bom, também nós encontramos nas Escrituras,
E novamente eu quero somente relembrar os irmãos que o propósito, tá bom, é demonstrar que há um plano de salvação e que este plano foi escrito antes da fundação do mundo. Amém, Gilmar? Glória a Deus. E que está descrito nas Escrituras através destas coisas, termos que nós encontramos, tá bom? Então nós encontramos, antes a gente pensou, deixa eu voltar só no meu aqui para me ver, tá bom? A gente pensou na questão de antes da fundação do mundo, foi a primeira prova bíblica. Depois aquilo que foi enviado ou veio por causa disso, Jesus veio por causa disso. Depois pensamos nas profecias, aquilo que foi prometido por Deus, começando em Gênesis 3,15, passamos por Deuteronômio 18, depois fomos para Isaías 53. Existem outros textos que falam da vinda dele, tá bom? Outras profecias que falam da vida dele, muitas profecias que falam da vida dele. Na verdade, existe até textos que nós não conhecemos, nem ficou bastante claro para nós. Por quê? Porque os únicos discípulos que provaram o Senhor Jesus demonstrar tudo o que estava escrito acerca dele nas Escrituras, foi aqueles dois que estavam caminhando para Emaús, tá bom? A Bíblia diz que quando ele estava caminhando com eles, ele expôs a eles tudo o que estava escrito a seu respeito, na lei, nos salmos e nos profetas. O texto diz assim, Lucas diz assim, tudo o que estava escrito a respeito dele, na lei, nos salmos e nos profetas. Então, eles conheceram, esses dois, tiveram o mais excelente discipulado que algum servo de Cristo poderia ter, tá bom? Porque ali Jesus atestou a eles o que estava escrito a respeito dele nas páginas do Velho Testamento. E eu também tenho lido recentemente um livro chamado assim, Leia a Bíblia de modo sobrenatural, tá bom? E este livro, o autor dele é John Piper, e ele está mostrando, tá, como a gente vê a glória de Cristo nas Escrituras, onde nós encontramos ele, e que a partir da gente ver isso, aí a gente cresce no amor a Deus, em ver que ele faz tudo para a sua glória e para que a gente se deleite nesta glória, tá bom? Nesta glória, isso é tremendo para nós, a gente precisa crescer nisso aí. Mas vamos para os nossos termos aqui. Aí a gente falou de eleitos e predestinados semana passada, e eu falei novamente que tanto Pedro, quanto João e quanto Paulo atestam sobre isso. Agora vamos para os termos escolhidos. Eu falei sobre isso? Não, né? Escolhidos. Então, esse termo se encontra em Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Você pode ir para lá já, quem não foi ainda. Efésios capítulo 1, versículo de número 4. E vai dizer assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E ele diz que é para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, aqui aparece, tá bom, a expressão, nós somos escolhidos nele, tá bom? Esta é uma expressão que denota que somos escolhidos, foi um plano de Deus nos escolher, tá bom? Também em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 13. Aliás, não pode ser 13, não, porque não tem 13, né? É o 3? É? É. Eu estou no primeiro, tá certo, desculpem. É isso mesmo, glória a Deus. Muito bem, ó.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, vai dizer assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Está correto aí assim? Então, novamente temos o termo escolheu, tá bom? E aqui está bem claro assim, dizendo assim: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Esse, tá bom, é um texto poderoso acerca disso, tá? E Mateus capítulo 20, verso 16. Mateus capítulo 20, verso 16. É aquele texto onde no final diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem isso aí? Muito bem. Mateus 16, aliás, verso 16 vai falar sobre isso. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí mesmo em Mateus, agora no capítulo 22, o verso 14, também vai falar acerca disso. O verso 14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem isso aí, tá bom? Então veja que o termo escolhido aparece. Aí Mateus 24 agora, passa mais um pouquinho, verso 22. Vai falar assim: esse é o sermão do fim dos tempos, tá bom? O sermão escatológico de Jesus. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, por causa dos escolhidos, o fim dos tempos, tá bom? Vai acontecer antecipadamente, ou será abreviado. É isso que diz. Mas novamente aparece o termo escolhidos. Aí o verso 31 também fala sobre isso. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Novamente aparece o termo escolhidos, dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E Lucas 18, verso 7, que é o último texto dos escolhidos. Verso 7, vai dizer assim: esta é uma parábola acerca da oração. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, novamente está falando os seus escolhidos. Pronto, esse termo escolhidos, tá bom? Aparece na Escritura, nestes textos, e talvez em outros textos, que eu não pesquisei todos eles, tá? Mas denota que nós fomos escolhidos. Concordam comigo? Está claro isso para vocês? Muito bem. Eu sei que sempre fica assim, mas se for assim, Deus é injusto em alguma coisa. Novamente, eu quero lembrar que não há injustiça em Deus, porque Deus fez um pacto, e nesse pacto que Ele fez, Ele deu uma ordem para que Adão não comesse do fruto, porque se ele comesse, certamente morreria. E foi isso que aconteceu. E por Ele ser o nosso representante, então, tudo isso passou a nós. Todos pecaram, sem exceção. E aí, o que estava reservado para todos nós? A condenação. Tá bom? Porque Deus é justo. Ele disse que certamente morreriam. Também a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, aprove a Deus pelo seu amor, beneplácito, bondade, tá? Ter misericórdia de alguns. Aí, o que ele fez?
ele foi e atribuiu os pecados destes a seu filho. Ele sofreu a ira dos nossos pecados, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Tá bom? Isso foi o que Deus propôs. E é isso que ele anda fazendo. Ok? Aí, critérios, porque alguém perguntou, então, qual é a característica dos eleitos ou dos escolhidos de Deus? Bem, não há características de quem é escolhido ou eleito, porque todos são pecadores. Tá bom? Não há nada que possa atrair os olhos de Deus. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Tá bom? Agora, se me perguntarem quais as características de um verdadeiro cristão, aí isso a Bíblia descreve. Porque após o homem passar pela experiência do novo nascimento e ter Jesus como seu Salvador, a natureza dele é mudada. Mais especificamente, a disposição dominante da alma é mudada. É isso que acontece, tá? Porque nós não ficamos perfeitos, ainda há maldade em nós, a nossa natureza pecada ainda subsiste, mas agora somos conduzidos pelo Espírito a deleitar-se em Deus e a guardar a sua palavra. E tudo aquilo que Ele prometeu nessa nova aliança que Ele faz, de dar um novo Espírito, pôr o seu Espírito em nós, colocar os seus mandamentos dentro de nós, Ele está fazendo. Os verdadeiros nascidos de Deus são transformados à imagem de Jesus Cristo. Os que não são verdadeiramente nascidos de Deus permanecem do mesmo jeito, apesar de estarem dentro da igreja. Tá bom? Aí o que acontece de forma prática? Aí, novamente eu repito, que pode ser que tenha gente aí assistindo, contemplando essa ministração, que é o seguinte: se alguém era dado ao vício, ele é liberto. Se alguém era dado à violência, ele passa a ser cordato. Se alguém era iracundo, grosso e etc., ele passa agora a ser cordial. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita nele vai transformando pela renovação da sua mente, à medida que ele vai tendo contato com a verdade de Deus. Se isso não acontece, mesmo a pessoa ouvindo estas verdades, então essa pessoa não nasceu de Deus. É um cristão convencido e não convertido. Tá bom? É isso que acontece. Entendido todo mundo isso aí? Glória a Deus. Então a gente precisa estar ciente disso, tá bom? E o Senhor, Ele conhece quem são os seus, tá? Daí então existirem pessoas, e eu falo até assim, irmãos, existirem pastores, presbíteros, diáconos, irmãos, líderes de departamentos ou ministérios, que não nasceram de Deus. Sabem ler a Bíblia, sabem até explanar alguma coisa, mas não vivem de fato. Então eles não são nascidos de Deus. Tá bom? Não são não. E quer ver se você contrariá-los ou pisar na unha deles, aí você vê realmente quem são de fato. Alguém iracundo, que é dado a contendas, que é dado a desavença, que é dado de passar por cima dos outros, etc., soberba, orgulho. Estas coisas todas, isso é coisa do velho homem, do homem natural. Tá bom? Do homem natural. É necessário haver realmente transformação. O arrependimento tem que estar presente, a conversão também. Bem, nós vimos os termos escolhidos e agora vamos pensar nesse outro termo chamado me deste. Significa que no plano de Deus, aprove a Deus dar alguns a Jesus. E aí nós temos João capítulo número 17.
os versos 6, 8, 9, 11, 12 e 24. É o próprio Jesus aqui, agindo como sumo sacerdote na nova aliança, e agora ele está orando ao Pai pelos seus discípulos. E aí ele diz assim, versículo de número 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiaste, e eles têm guardado a palavra. Verso 8: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Glória a Deus. Versículo de número 9: e é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso de número 11: já estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti, para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Verso 12: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Verso de número 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E no capítulo 18, que é o capítulo seguinte, verso 9, ele diz assim: para que se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então, este termo, a gente percebe que Jesus está consciente de que estes que vieram a crer nele foram trazidos pelo Pai. Deus trouxe estes para depositarem fé no Senhor. Outra prova disso foi quando Jesus indagou aos seus discípulos: quem os homens, ou quem eles dizem que eu sou? Aí alguns disseram: dizem que tu és o profeta, outros dizem que tu és João, o Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outro Jeremias. Aí Jesus pergunta a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: bendito seja Deus, Pedro, que te revelou isso. Então, ele só afirmou isso porque o Pai, pelo seu Espírito, revelou quem era Jesus a eles. Entende como é isso? Nesse mesmo evangelho, no capítulo número 6, também é dito isso por Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, tem que haver um agir de Deus na vida daqueles que realmente vão crer no Senhor Jesus Cristo, para que eles mantenham a sua fé e assim alcancem a graça da salvação. É necessário que isso aconteça, tá bom? Também no texto de Isaías, capítulo 53, não está aí, tá bom? Mas na profecia de Isaías 53 tem algo também desta natureza.
Isaías 53. Versículo de número 12. Quando o Senhor designa a Jesus como servo sofredor, aquele que vai receber o castigo que nos traz a paz, no verso 12 ele diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Então veja que já existe, tá bom? A profecia, a promessa de que o próprio Deus daria a Jesus muitos discípulos, muitos servos, muitos filhos de Deus, né, seriam para ele. Isso é o que o texto diz para nós, tá bom? Isso é o que o texto diz para nós. Então, já estamos vendo mais uma vez, nesse plano de salvação, que existe um plano, e que neste plano, que Deus fez com o seu povo e também com Jesus, que a gente vai ver isso daqui a pouco, se der tempo hoje ainda, existe essa questão aí. Aí outra coisa que denota a existência desse plano, é que neste plano existe a proposta de que ele foi enviado para remir os pecados, tá? Ele veio por causa disso. E não existe outra maneira disso acontecer. Estes textos aí, tá, falam sobre a remissão dos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso 43. Diz assim: deles todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Aí observem que os profetas dão testemunhos disto. Então isso foi algo que foi anunciado antecipadamente, tá? De que nele nós recebemos a remissão dos pecados. Gálatas capítulo 1, do verso 3 ao 5, também vai falar sobre isso. Gálatas capítulo 1, verso 3 ao 5, vai dizer assim: Paulo escrevendo às igrejas da região da Galácia, ele diz, a partir do verso 3: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí observe que o texto diz, tá bom? Ele exalta e dá graças a Deus, da parte de Deus e também de Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Aí no final do verso 4 diz: segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então a vontade de Deus era que Jesus entregasse sua vida para nos perdoar os pecados, para nos remir o pecado, tá? E o objetivo é nos desarraigar deste mundo. Esta palavra tem a ver com não ter raiz, tá bom? No mundo, não ter raiz no mundo. Desarraigar é isso, é a gente que está enraizado no mundo, ser tirado dele, não ter raiz nesse mundo, não ter nenhuma ligação que faça com que a gente esteja ligado ao mundo. Este é o propósito da nossa salvação, irmãos. A vida eterna tem a ver com isso, tá bom? E ele fala que este mundo também é um mundo perverso, tá? Aí caminhando para frente, você passa aí as páginas de Gálatas, chega em Efésios. Em Efésios, capítulo 1, verso 7, também vai falar sobre isso.
Vai falar no qual, esse qual é Jesus, tá? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, tá? Então, veja mais uma vez aqui que o propósito de Jesus ter vindo é para remir o nosso pecado. Caminhando mais um pouquinho para frente, passando a carta de Filipenses, chegamos a Colossenses, capítulo 1, verso 14. O verso 14 diz: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E esse qual é o que aparece no final do verso 13, o Filho do seu amor, que é o Filho de Deus, Jesus, tá bom? Nós temos a remissão dos nossos pecados. Bem, os demais textos também vai falar sobre isso. Vai falar que ele veio para remir, para perdoar os nossos pecados. Entendido aí? Muito bem. E por fim, tá? Eu acho que é o último. Deixa eu ver se é o último. Ainda não é o último. É não. Vem o termo propiciação. Propiciação. Romanos capítulo 3, versos de número 25. No final do verso 24, diz assim, de Romanos capítulo 3, final do verso 24, entrando no 25, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então, olhe, aparece a expressão Deus propôs. Essa questão de Deus ter proposto significa que isso foi acordado antes com Jesus, antes da fundação do mundo, tá bom? Antes da fundação do mundo. Existe isso, tá, irmãos? Foi Deus que propôs que por meio do sangue dele nós tivéssemos a remissão dos pecados. Está claro diante de vocês que há um plano de salvação acontecendo. 1 João capítulo 4, verso de número 10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, veja o que o texto diz, que Deus, movido por seu amor, envia seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora vamos entender o que é esse termo propiciação, tá bom? Esse termo, ele é usado no seguinte sentido: é para aplacar a ira de um ser superior contra o seu servo. Então, nas religiões, o que eles fazem? Eles pegam oferendas e oferecem a Deus, tá? Isso pode ser animal, pode ser objetos e outras coisas mais. Eles oferecem ao seu Deus para que o seu Deus deixe de ficar irado com eles e abençoe eles. Esse é o sentido, tá bom? Esse é o sentido. O sentido comum nas religiões é essa. Então, digamos que alguém que é adorador de Baal ou de Moloque, Moloque, o objeto de propiciação que deveria ser oferecido a ele para que ele não se irasse com o povo, para que ele tivesse em paz com o seu povo, era o sacrifício de uma criança. Tá bom? O sacrifício de uma criança.
Então, eles ofereciam o sacrifício de uma criança para que a ira desse Deus fosse aplacada e esse Deus fosse favorável a eles e abençoasse a eles. A grandeza do nosso cristianismo é que o sacrifício de propiciação, ou o objeto de propiciação, não foi oferecido por nós. Foi o próprio Deus que providenciou o sacrifício de propiciação para remover a sua ira contra nós. Daí o texto de João dizer que é nisto que consiste o amor de Deus. Não fomos nós que oferecemos alguma coisa a Deus para que a sua ira fosse removida de sobre nós, pecadores. Não. Ele mesmo providenciou o mais excelente sacrifício capaz de remover a sua ira sobre nós. Isso também está descrito na carta aos Coríntios, tá bom? Que diz que Jesus nos livra da ira vindoura. Da ira que será derramada sobre a humanidade pecadora. É isso que acontece. Então, o que deve acontecer conosco, que fomos alvo desse amor e que recebemos gratuitamente esta dádiva do perdão e da remoção da ira de Deus contra nós. O que deve acontecer conosco é uma total entrega da nossa vida a esse Deus, pelo tão grande amor com que Ele nos amou. Percebem isso? Daí a incumbência de todos nós de mortificar nossas paixões, nossas concupiscências, para fazer a vontade desse Deus que enviou o seu Filho para nos livrar da ira dele mesmo. Aí fica um pouco mais claro, porque ainda tem mais coisas, não é só isso, quando é dito que a salvação, tá bom, é pela graça. Porque nós não tínhamos o que oferecer a Deus para aplacar a ira dele contra nós. Mas Ele mesmo providencia, e o objeto que Ele providenciou também é digno de nossa adoração, porque não foi qualquer coisa, foi o Filho. Foi o Filho. Foi Jesus. Bendito seja Deus. Não foi touro, nem bode, nem carneiro, nem foi bicho, não foi baleia, peixe, não foi cereal, não foi isso não. Isso não tem eficácia nenhuma. Mas foi o Filho, irmãos. Tá bom? O Filho. Aí, existe também a doutrina da humilhação do Filho, ou a humilhação de Jesus, que é esse Deus, que a gente já sabe que Ele é Deus, porque Ele criou tudo. O texto bíblico diz de João que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então vocês percebem a grandiosidade de Deus em ter feito todo esse universo e mostrando o tamanho da sua grandeza e da sua glória. Esse Filho, que também é Deus e que é participante de toda esta criação, autor dela e sustentador dela também, Ele agora esvazia-se de sua glória e se faz gente como nós, o que é ultrajante para um Deus. Ele propôs isso, e aí Ele vem e assume a forma de um ser humano, como eu e você, e sobre Ele é lançada toda a ira. Como objeto de propiciação, Ele recebe a ira de Deus de todo o nosso pecado. Louvado seja o Senhor.
Bendito seja Deus. Aí, mediante isso, e o que a Bíblia descreve que Deus aceitou esse sacrifício, esse objeto de propiciação, que aquilo que impedia e que nos separava de Deus foi removido. A figura do véu, que é a separação entre nós e Deus, rasgou-se de alto a baixo, dizendo assim: está aberto o caminho, você agora foi reconciliado com o seu Criador. Bendito seja Deus. E esse negócio parece que ainda não entrou na nossa cabeça de sermos reconciliados com Deus, mas vários textos dizem isso, e também Hebreus diz: aproxime-se diante dele. Antes você não podia, mas agora você pode. Entre diante do trono da graça, diante dele, fale com ele, adore a ele, clame a ele, e ele te responderá. Você vai achar graça e misericórdia, e isto é real, irmãos, louvado seja Deus, é verdadeiro, não é história de carrochinha, nem é coisa fantasiosa, irmãos, é real, aleluia, é verdadeiro, aleluia. Os outros não têm isso, nós temos isso, aleluia. Nós desfrutamos de Deus. O problema é que isso é obtido mediante a fé. E se você não olhar para isso e não atentar para o que a Escritura diz e não apropriar-se dela, você não vai experimentar essa dádiva e essa glória. Então, em nome de Jesus, tá bom? Levem a sério isso, porque é a verdade de Deus para nós, tá bom? É a verdade de Deus para nós. Ele nos ouve, não somente isso, Ele nos ama, verdadeiramente Ele nos ama, Ele cuida, Ele guarda, Ele conhece, Ele preserva a nossa vida, aleluia, Ele nos sustém, aleluia, glória a Deus, e Ele deseja derramar-se cada vez mais sobre nós. Bem-aventurado é aquele que tem essa compreensão e essa iluminação, porque ele já está recebendo do galardão de ter Deus consigo. Aleluia, glória a Deus. E isso também foi experimentado pelos irmãos do Velho Testamento, quando eles desfrutavam da presença de Deus, e eles ali se deleitavam no Senhor, e Deus era com eles, tá? Aí a gente vê assim, por exemplo, as passagens do profeta Daniel. Já imaginou quão grande riqueza é ter Deus a seu favor? Né? Quem poderia desvendar um sonho que a pessoa teve sem contar o sonho? Só Deus pode fazer isso, e Deus fez com eles. Quem poderia livrar do poder do fogo? Lançado numa fornalha 7 vezes aquecidas. E a Bíblia diz que o Senhor estava com eles lá e nada aconteceu a eles. Nada. Por quê, irmãos? Porque eles experimentaram isso. Eles sabem quem é Deus, creram em Deus, na sua palavra, e viveram conforme a vontade de Deus, e Deus era com eles. Assim também como é com cada cristão que tem isso enraizado, bem firmado, uma convicção, uma certeza de fé tremenda. Deus é conosco, tá bom? Deus é conosco, e Ele é o mesmo, não mudou. Ele revela coisas, Ele dá direção, tá bom? Ele livra, Ele faz a mesma coisa que fez no passado, Ele faz hoje também. É o nosso Deus. Entendem isso? Em nome de Jesus Cristo, isso não demova do vosso coração, em qualquer situação adversa, de tempestade que vocês possam estar passando. Lembre-se disso. Se você é filho de Deus, Ele guarda a sua alma, tá? E o vendaval que vem para nos aperfeiçoar, vem para nos firmar mais, vem para nos transformar, vem para deixar do jeito que Ele quer, porque esse é o desejo dEle, que sejamos igual ao seu Filho Jesus. E Ele nos ensinou como confiar em Deus, né? Glória a Jesus. Meu tablet descarregou, irmãos.
vamos para o outro, tá bom? Agora vem a questão do agir de Deus em nós. Vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 8. O bom é que vocês estão começando a aprender a manusear a Bíblia, né? Estão indo para lá e para cá, para lá e para cá. Meu Deus, isso é fruto, tá bom? Do crente pentecostal. Ele vai assim, de um canto para outro na Bíblia. Aleluia. João capítulo 3, verso de número 8 diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse texto, ele está inserido no diálogo de Nicodemos com Jesus. E é aqui que Jesus fala do novo nascimento. E nesse momento, quando Jesus já disse que é necessário nascer de novo, nascer da água do Espírito, ele vai agora dizer como isso acontece. Isso acontece pela ação do Espírito Santo em nós. Então, não é fruto nosso, não é fruto também do intelecto. O homem não pode, pelo seu intelecto, pela sua inteligência, pelo seu raciocínio, chegar a mudar a sua natureza, nem realmente viver para Deus do modo que agrade a Deus. É necessário que Deus, pelo Espírito Santo, opere em nós. Sem isso, não existe condição de nós realmente estarmos no Senhor. Isso também é prova de que isto é Deus que faz, pelo Espírito Santo. Outras vezes eu discuti com algumas pessoas, quando estava ministrando aula sobre isso, sobre essa questão. Todos eles concordam que quem faz nascer de novo é o Espírito Santo. Todos concordam. Eu disse, se é o Espírito Santo que faz, então ele tem liberdade de atuar em quem ele quer. É ele que escolhe. Aí nem todo mundo concorda com isso. Mas veja que o texto é claro. Ele usa a metáfora do vento, dizendo que o vento ele sopra, você não sabe de onde vem, nem para onde ele vai, nem ouve a sua voz. Você só vai ouvir a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, de onde ele vai. E aí diz, assim também é quem é nascido do Espírito. O Espírito vem e opera. Pá! Nós sabemos que ele fez alguma coisa. Nós não sabemos exatamente o que foi feito dentro, mas foi. Porque quem passa por isso sabe que foi. Tem o testemunho que foi. Sabe que alguma coisa mudou a partir de então. Agora, vamos pensar mais profundo. O que foi que ele mexeu aqui dentro? Porque eu sou eu. Eu estou com o mesmo corpo e eu tenho a minha própria consciência. Eu sou quem eu sou de fato. Mas alguma coisa nova aconteceu. E ele fez alguma coisa e ele gerou a vida de Deus em mim. E agora eu sou capaz de perceber isto e de ter o conhecimento de Deus verdadeiramente falando. Antes era um conhecimento supérfluo, alheio ao que eu tenho agora. Agora os meus olhos veem a Deus. E foi por causa do Espírito Santo que operou isso. Eu não tinha constrangimento do pecado, o arrependimento genuíno, aquilo que a Bíblia diz como arrependimento. A volta, né? Eu vivia no pecado, houve o arrependimento, aí eu volto a uma conversão, uma mudança de vida. Antes eu não tinha isso, havia os remorsos, vamos embora, continuemos a vida. Agora não.
o pecador regenerado, aquele em que o Espírito Santo agiu, ele chora quando peca. Há uma angústia que pesa no seu coração, porque ele sabe que ofendeu a Deus. Não somente isso, mas um constrangimento quando vamos pecar. Naturalmente, há um despertar no nosso coração. Isso não é certo. E você fica na briga. A sua carne quer fazer, mas o seu espírito diz que não. Deus não aprova isso. Você vai receber a justiça dele. Você refreia o mal então. E não faz. Só acontece isso quem tem o Espírito. Tá bom? Só por meio desse agir de Deus, não é? Além desse texto, no capítulo 5 também, versículo de número 21, ele diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Percebe que o texto dá plena autoridade a Jesus para dar vida? E que é Ele que faz isso? Uma vez lendo um comentário acerca deste poder vivificador de Jesus, por meio de sua palavra, porque a sua palavra é palavra que tem poder para isso, tá bom? Quando Deus proferiu, haja isso, haja aquilo, o poder de Deus em sua palavra fez as coisas existirem. Quando Jesus está proferindo sua mensagem, e quando ele diz, creia, não é somente assim, um incentivo à pessoa a crer. Mas a sua palavra tem autoridade e poder que faz a pessoa crer. É como o levanta e anda, que ele disse para o paralítico nesse capítulo. Ele estava lá esperando o mover das águas, que o anjo vinha tocar na água e descer para ser curado. E Jesus mostra a sua autoridade. Levanta, toma o teu leito e anda. Não precisou de um homem dizer eu creio. Ele tem autoridade para vivificar quem quer. É isso que ele está dizendo. O Pai me deu isso. Assim como o Pai, ele vivifica quem quer, assim também o Filho vivifica quem quer. E ele olhou para o paralítico e ele não precisa dizer eu creio, não. Ele disse assim, levanta, toma o teu leito e anda. O texto diz que no mesmo instante isso aconteceu. Esta é a palavra vivificadora do Filho, tá? Esta é a palavra vivificadora do Filho. E isso desperta vida, verdadeira vida. Mais adiante, ele vai falar isso novamente, dizendo que a palavra dele vivifica os mortos. Muitos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Ele não está falando de alguém que já está sepultado em primeiro momento. Ele está falando daqueles que estão ouvindo a sua palavra, que é vida. E ele diz nesse evangelho que as minhas palavras são espírito e vida. Ele fala isso, tá? Ele diz isso. E aí muitos que estão mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Ou seja, entrarão nessa vida nova, ou a vida eterna, tá? Depois ele vai falar no último dia. E essa é a garantia nossa. Sabemos que vamos morrer e que vamos ser sepultados, mas também temos da parte dele a garantia de que aquele que tem fé e creu nele não morre eternamente, e que no último dia vai ressuscitar, receber um corpo glorificado e viver eternamente com ele. Esta é a palavra dele para nós, e é isso que nós devemos crer, tá? Mas existe este agir de Deus. Daí também eu já falei várias vezes aqui dizendo o seguinte: nosso dever é pregar a palavra, porque ele nos comissionou e nos deu autoridade para fazer isso. Mas quem faz a obra naquele que está ouvindo é o Espírito Santo, não nós.
Daí nós não temos garantia de que o esposo vai se converter, os filhos vão ficar firmes, e etc, e etc, e etc, e etc. Não temos garantia. Nós só sabemos da realidade que a sua palavra, ela deve ser pregada, e que o Espírito Santo é que vai atuar neles. E aí ele faz com que ele quer. Agora, isso não impede nós estarmos ensinando os filhos, ao esposo, à esposa, pregando a palavra dentro da nossa casa, porque mesmo que ainda não haja um sinal verdadeiro de novo nascimento e conversão, há uma graça enviada por Deus que faz com que sua casa seja abençoada, porque a palavra dele está sendo pregada ali dentro. Tá bom? Existe isso. Acontece essa verdade também, tá? Então muitos lares desfrutam da paz de Deus, mesmo não ser todo mundo cristão, mas porque a palavra de Deus está sendo anunciada ali, e o próprio Deus, ele derrama da sua graça comum e abençoa estas pessoas, dá livramento. Paulo fala sobre isso quando menciona lá em 1 Coríntios capítulo 7, dizendo que a esposa não crente é santificada pelo marido crente, e vice-versa, tá? Tendo um crente dentro de casa, então a família é santificada. Não significa que eles são salvos, mas que ali está o alvo da graça de Deus, guardando aquele ambiente, aquelas vidas, refriando de coisas piores, tá bom? Refriando de coisas piores. Agora, onde há ausência da palavra, aí é confusão, é contenda, é traição, é adultério, é miséria, é dor, é pranto e tudo mais. Tá bom? E tudo mais. Porque a palavra de Deus não está sendo velada naquele lugar. Tá bom? Bem, Colossenses 1:3, não, Efésios agora, né? Efésios 2. Esse texto também é tremendo. Efésios 2. Verso 1. Não tem como nós escaparmos desta verdade. Efésios 2, verso 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, está claro demais para nós esse texto, dizendo que Deus foi quem nos deu vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Imagine você falar isso para alguém que está vivo, né? É o que estava acontecendo, porque essa é a realidade. Paulo escreveu para uma igreja de gente viva, que estava todo mundo presente. Ele disse: Ele deu vida a vocês que estavam mortos. As pessoas estão tudo lá. Estavam mortos em vossos delitos e pecados. Ele está falando em termos espirituais. Nós recebemos nova vida por Ele. Foi Ele quem nos deu. Ninguém conquistou. Tá bom? Ninguém comprou isso. Ninguém atraiu por mérito algum isso. Foi Ele que deu. E Ele usa este termo mesmo. Ele deu. É dádiva, irmãos. Por isso que salvação é pela graça. Tá bom? Por isso que salvação é dádiva do Senhor. E nós devemos agradecer a Deus porque Ele nos deu. Ser gratos eternamente a Ele por causa disso. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Tá? Colossenses 1:13, passem aí um pouquinho. Depois de Filipenses, chega em Colossenses capítulo 1, verso 13. Vai dizer o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
Esse ele aqui só pode ser Deus Pai, tá bom? Porque ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Então foi Deus quem agiu em nós. E esse império das trevas significa o reino de Satanás. Então, os que não estão no reino de Deus estão no reino de Satanás, no império das trevas. Tá bom? Muitas pessoas não têm essa consciência e eles acham que não é assim. Mas, segundo a Bíblia, os que não estão no reino do Filho estão no império das trevas. Se estão no império das trevas, são governados por ele. Tá bom? Aí, só para atestar isso também, você pode voltar para Efésios aí. Efésios. Vou encontrar isso, tá bom? Efésios capítulo 2. Verso 2. Diz assim: nos quais andaste outrora, ou antes, em tempo que você não foi vivificado, tá? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Esse é o diabo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, esse texto diz que antes de nós sermos vivificados por ele, nós andávamos sob o império das trevas, seguindo o curso do mundo. E 1 João capítulo 5 diz que o mundo inteiro jaz o maligno, ou seja, todo o sistema mundano é governado pelo diabo, tá bom? Pelo diabo. Daí, irmãos, é que surgem aquelas conjecturas, vocês já devem ter ouvido também. Alguém já ouviu falar sobre nova ordem mundial, né? Além disso, tinha os Illuminatis. Ouviram falar sobre esse termo? Illuminatis? E é assim, é como se fossem pessoas que têm poderes sobre o mundo e que eles vão influenciando ou vão direcionando o curso do mundo, como o mundo tem que andar. Aí vem a questão de imperadores e presidentes, reis de países que têm influência sobre os demais. Aí essas nações são enriquecidas, aí elas influenciam o curso, dizendo vamos andar por esse lado, e outros vamos andar por esse lado, vamos implantar isso agora, vamos começar a globalização, vamos acabar com esse negócio de fronteira. Nós precisamos agora tirar a religião do meio, porque a religião atrapalha, a religião não permite que a gente possa dominar as pessoas, principalmente o cristianismo, porque nós temos um único Senhor, e o nosso Senhor é Jesus Cristo, não é eles, e eles ficam irados conosco com isso, então eles querem acabar com a nossa vida. Por isso a esquerda tem tanta raiva de quem é cristão, porque eles querem viver no pecado, eles querem abraçar a liberdade total para fazer todas as coisas, eles querem praticar pedofilia, eles querem viver na homossexualidade, eles querem tirar essa ideia de estrutura familiar, que é plano de Deus, quer acabar com isso, quer destruir tudo isso. E isso é obra do maligno, que é contra tudo que é de Deus. Então o mundo inteiro, o sistema todo corrobora contra Deus e contra a fé cristã, porque eles estão nisso. E aí quando a gente denuncia isso, porque a gente denuncia com a verdade, quando o pecado é confrontado, eles se iram, e aí eles vêm com violência para tentar nos matar e nos eliminar.
Se eles pudessem eliminar, faziam isso, não é? Outro dia, acho que foi Felizardo que mandou para mim uma mensagem de um cara do PT dizendo: vamos para dentro das igrejas. Foi você que mandou para mim? Foi não, alguém mandou para mim. Um cara do PT dizendo assim: vamos para dentro das igrejas, todo mundo vai para dentro da igreja evangélica e vamos ficar de olho no que o pastor está pregando. Aí se o pastor ele começar a pregar a favor da direita, a gente se levanta dentro da igreja, se levanta e denuncia na hora, e se eu vim para aqui foi para ouvir a palavra de Deus, não foi para ouvir discurso disso não. Aí causa aquele alvoroço e sai. E o outro fica dentro da igreja para ver a reação depois, o que é que o pastor vai dizer depois que ele sair, para ter um feedback, e aí então eles saberem como lutar contra nós. Isso é estratégia de Satanás, irmãos, coisa do maligno, tá? Mas o que compete a nós? É pregar a verdade de Deus, ela derruba todo e qualquer sofisma presente neste mundo. Tá bom? Agora, se a gente não conhecer a verdade, a gente vai estar também estendendo a mão a certas coisas. Aí daí é onde vem cristão querer defender aborto e outras coisas mais. Igreja homossexual e outras coisas mais. Coisa que claramente a Bíblia denuncia. Com a falta de conhecimento e a falta de pregar o evangelho e a verdade, estas coisas que a gente aprende, tá? As pessoas simplesmente vêm para a igreja para dizer assim: você é vencedor e só prega esse negócio, você é filho de Deus, você é herdeiro de Cristo, e o Senhor é o dono do ouro e da prata, então você tem que ser rico. Aí o povo só fica pregando essas coisas que não alimentam realmente a verdade. Aí eles não têm entendimento para discernir aquilo que está sendo propagado mundo afora. O mundo afora. E Deus quer contar conosco. A sua igreja foi comissionada para pregar a verdade. Nós temos que pregar a verdade. Temos que pregar a verdade. Agora lembre-se, o pregar a verdade não é criar contendas. Não é ficar brigando, não. É anunciar a verdade, apenas isso, tá bom? Com mansidão e amor. E não ficar esculhambando os outros, não. Isso não provém de Cristo, de jeito nenhum. Bem, depois eu falei disso, não é? Aí vem Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Esse 2,13 é o texto em que diz o seguinte: que Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, mais uma vez, tá bom? Ele fala sobre isso. Ao mesmo tempo que ele exorta-nos a nós desenvolvermos nossa salvação, ele diz que é Deus que opera em nós. Somente Deus transforma o nosso coração e muda realmente a nossa atitude. É seu Espírito agindo em nós por meio de sua palavra. E o texto de Ezequiel 25 a 27, 36, 25 a 27, é aquele famoso texto onde o Senhor diz que Ele vai tirar o coração de pedra. Primeiro Ele vai lançar água para a gente ser purificado. Depois tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, dá um novo espírito, põe os mandamentos, estatutos e juízos dentro do nosso coração, para que a gente possa obedecer, e também nos dá o seu espírito. Isto tudo, tá? O texto diz que é Ele que faz. Eu farei isso, eu porei isso, eu farei isso, eu tirarei, eu colocarei, eu inserirei, eu darei novo espírito, eu vou dar o meu espírito para habitar em vocês, vou fazer com que vocês observem os meus mandamentos, e aí então vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Tudo isso é o agir de Deus na vida daqueles que Ele realmente deseja salvar. Bem, com isso, nós chegamos ao fim da prova bíblica de que existe um plano, tá? E que este plano foi feito antes da fundação do mundo, está sendo concretizado, estamos esperando agora a etapa final. Nós agora já conhecemos muito desse plano,
coisa que profetas eles ficavam indagando quando seria a ocasião de acontecer, já aconteceu, ele já veio, ele já morreu, ele agora está à destra de Deus, esperando completar o número de salvos, dos gentios salvos, dos eleitos salvos, para que ressoe a trombeta e ele venha para fazer a parte final acontecer. E é isso que a gente está caminhando para o fim, tá bom? Está caminhando para o fim. Agora, falando desse plano, nós vamos entender que esse plano também é um pacto, é uma aliança, e é chamado Pacto da Graça, tá? Esse termo, pacto, aparece na Escritura, é apresentado na Bíblia em forma de aliança. Aí, nós vamos ver pontes anunciando esse pacto, essa aliança, quando Deus faz uma aliança com Adão, depois ele faz uma aliança com Noé, depois ele faz uma aliança com Moisés, depois ele faz uma aliança com o povo hebreu, depois ele faz uma aliança com Davi e conclui com a aliança com Cristo. Tá bom? São as alianças do Senhor. Paulo também fala isso em Romanos, acho que no capítulo 11, quando ele fala sobre os hebreus, que deles eram as alianças. E são várias alianças que Deus fez para concretizar o seu plano de salvação. Ele chama Abraão e primeiro ele fez uma aliança com Adão. Aí Adão quebrou a aliança quando desobedeceu. Ele foi e fez uma aliança com Noé, dizendo que não destruiria mais a terra por água, por um dilúvio. E aí ele institui o arco, que a gente conhece aqui como arco-íris, mas é o arco de Deus, que toda vez que chove, ele aparece. Por que Deus fez esse sinal acontecer, né? Às vezes a gente não para pensar nisso. Mas entendam, antes de Noé, não havia chuva. Não havia chuva. A primeira chuva foi a do dilúvio. Então ninguém ia acreditar que Deus ia mandar chuva. Ia cair tanta água do céu que ia inundar tudo. Não havia chuva. Deus mandou chuva. Aí depois cessou. Voltou tudo ao normal. Saiu a família de Noé, não é? Só que agora a chuva passou a acontecer. Aí toda vez que alguém olhasse uma nuvem de chuva, o que ia acontecer? Ia morrer de medo. Pronto, vai acabar de novo o mundo. Aí Deus firma uma aliança e põe um arco. Quando as pessoas olham as nuvens carregadas de chuva e que vem o arco, lembram da promessa de Deus. Não vai haver destruição dessa vez. É um testemunho de Deus para todas as nações da terra. Tá? Deus nunca invalida a sua aliança. Tá bom? Aí, por isso que a gente vê hoje assim, pareceu uma nuvem carregada, de repente está lá o arco-íris aparecendo. Para lembrar isto: não destruirei mais a terra por água. Agora é por fogo. É pior ainda. Agora é por fogo, não é mais por água, não, é por fogo. Tá? Vai ser por fogo. Há essas alianças, tá bom? E aí isso é percebido pelo próprio uso desse termo, aliança ou pacto, sobre o fato de que esses elementos de um pacto se acham inclusos também nesse plano, e há partes, promessas, estipulações, multas e condições. Quando tem uma aliança entre duas partes, Deus e a outra parte. Deus e a outra parte. Aí esta parte foi Adão, outra parte foi Abraão, outra parte foi Noé, outra parte foi os hebreus, outra parte foi o rei Davi, que ele disse que não faltaria sucessor no trono de Israel da linhagem dele. Então isso são alianças que Deus fez. E Deus também fez uma aliança com o seu povo, nós. E Jesus é o mediador desta aliança. Tá bom? Esta aliança. E esta aliança inclui tanto judeus quanto gentios. É a igreja do Senhor. Tá bom? É o corpo de Cristo, tá? Aí nesse pacto, esse termo graça pode ser usado da seguinte maneira:
Primeiro sentido, denota amor imerecido, ou seja, amor exercido em favor dos que não o merecem. Primeira coisa que você precisa entender é isso. Todo mundo é pecador, ninguém merecia ser salvo, mas por graça, mesmo sem você merecer, Ele vem e realiza uma obra. No segundo sentido, é para denotar qualquer favor imerecido, especialmente bênçãos espirituais. Portanto, todos os frutos do Espírito dos crentes são chamados graças, ou dons imerecidos provenientes de Deus. Lembra dos textos, 1 Coríntios 12, até o 14, onde diz que os dons do Espírito Ele dá a quem Ele quer, é dádiva. O fruto do Espírito em Gálatas, não diz que é fruto nosso é obra da carne, mas ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso provém do Espírito para nós. A gente não tem, Ele produz e faz com que cresça mais e mais. É dádiva dele. Tiago diz, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Vem dele, não é nosso. Força, sabedoria, inteligência, talento, né? Talento não no sentido de estar devagar, mas talento no sentido de algo que é talento demais, é bom naquilo, não é estar devagar não, tá bom? Vem de Deus, Ele que dá. Textos que comprovam isso, lá no Velho Testamento, Deus, pelo seu Espírito, concede habilidades aos artífices para criarem as coisas. A um Ele dá para trabalhar com ferro, a outro com madeira, a outro com isso, a outro com aquilo, Ele dá. É dádiva de Deus, tá bom? A nossa inteligência é algo alimentada por Deus. A ciência é o conhecimento de Deus sobre tudo. Ele revela, aleluia, a nós. Ele dá isso para nós. Tudo provém do Senhor. E isso também é graça, tá bom? E as demais coisas também. E terceiro, denota também frequentemente a influência supernatural do Espírito Santo. Esta é uma graça preeminente, sendo o grande dom obtido pela obra de Cristo, sem a qual sua redenção não serviria para a nossa salvação. Essa questão da graça, esse agir do Espírito Santo, é tremendo isso. É algo que a gente deve agradecer a Deus todos os dias. Por saber que por Ele mesmo, porque o Espírito Santo também é Deus, age em nós, mudando a nossa vida, nos concedendo a compreensão dessa salvação, nos levando a louvá-lo e engrandecê-lo cada vez mais. Só Deus, só o Senhor é Deus. E em todos esses sentidos, tá bom? O plano da salvação é propriamente chamado de pacto da graça. Às vezes fica uma coisa meio assim estranha nós pensarmos assim, como 3 pessoas sentadas à volta de uma mesa, estipulando o que vão fazer, todos os detalhes todos, e por serem oniscientes, sabendo tudo o que vai acontecer, tendo a sua presciência a seu favor, dizer assim, nós vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim, fazer assim, aí a gente vai fazer o homem também, a gente vai fazer uma aliança com ele, ele vai cair e a gente vai começar a fazer assim, 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 fica um negócio meio frio, né? Um negócio meio esquisito para a nossa mente, mas fica esquisito porque a gente ainda é carnal. Fica esquisito porque a gente é carnal. Mas quando a gente pensa que tudo isso foi instituído para o louvor da glória de Deus, e que você faz parte disso também, e que quando você olha
e ver a glória de Deus em tudo que Ele fez, você se regozija. Bom? Naturalmente falando, quando é que a gente experimenta um pouco disso, tá? É quando nós percebemos o agir de Deus em alguma coisa e a gente vê isso e todo mundo se alegra, todo mundo exalta, porque Ele foi glorificado, Ele foi exaltado, tá bom? É como, por exemplo, se tivesse alguém aqui paralítico, eu não posso nem sair do meio, ou cego, alguma coisa assim, aí você vem, chama para orar e de repente Deus age, abre os olhos do cego, na nossa frente assim. O que é que acontece conosco? Todo mundo entra em euforia, em um estado de espírito alegre. Por quê? Porque viu Deus operando com o seu poder. E aí as suas criaturas somos nós, que fomos feitos para isso, nos regozijamos em ver o agir de Deus dessa maneira e nos alegramos. Maravilhoso quando todos nós estamos em um só estado de espírito e quando viemos a este lugar para cultuar a Deus e que começamos a louvar o Senhor e a igreja louva o Senhor com todo o seu ser. Há uma alegria brotando em nossos corações, porque Deus está sendo glorificado. A glória de Deus é o fim de toda esta criação, inclusive a nossa criação, porque nós também somos criaturas de Deus, criados por Deus. A gente não pode olhar assim e achar que a gente é independente da criação. Não, nós também fomos criados com ela. A terra foi feita e a gente foi feito do pó da terra. Viemos de lá, fomos criados também. Nós não existimos por nós mesmos. Nós fomos coroados nessa criação, sim, mas somos criação de Deus, para a glória dEle. Tudo para a glória dEle. Esse é o objetivo final. Quando nós olhamos para o sol e vemos a grandeza dele, neste exato minuto, milhares de explosões nucleares estão acontecendo naquele sol. E que coisas que estão perto simplesmente se desintegram. E o efeito disso chega até nós de modo brando. Ainda há sobre nós uma proteção que Ele colocou para que os efeitos deste astro grandioso sejam benéficos. Seja benéfico. E que se a gente fosse aproximado um pouquinho, todo mundo morreria. Se fosse distanciado mais, todo mundo morreria. Mas Ele colocou no exato ponto em que é possível a sobrevivência de todos nós. Esse é o meu Deus e o teu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E as demais coisas que a gente não conhece, porque Ele até disse a Jó também: você não sabe as influências dos astros sobre a terra. E as certezas que os astronautas têm, que já viajaram para a Lua e outras distâncias e outras galáxias também, algum ano-luz distante de nós, que já rodearam tudo, vasculharam tudo, e disse, não tem lugar além daqui onde a gente possa sobreviver. Não há. Nós estamos num ponto nesse universo em que esse Deus nos colocou numa órbita que ela não sai do lugar, e que Ele disse, é aqui que vocês vão ficar, para que no futuro, quando a ciência se multiplicar, vocês vejam a minha grandeza e me glorifiquem, porque é isso que faz com que a gente glorifique a Deus, o revelar dessas coisas todas, tá bom? Aí a gente ainda precisa aprender mais, se quiser, né? Já temos coisa suficiente, mas se quiser, podemos estudar um pouco da astronomia e ver assim os efeitos que tem esses outros planetas sobre nós.
os outros planetas, os anéis dos planetas, a camada de gases que eles têm, que nos protege de muita coisa. Tem um planeta enorme, que está bem na nossa frente, e que quando vem meteoros gigantescos, em vez de cair sobre nós, cai nele. Como se Deus tivesse assim, eu vou botar isso aqui para proteger eles. Eita, meu Deus. Aleluia. A próxima vez que entoarmos o louvor, oh Deus, tudo existe para a tua glória. Lembre destas coisas. Quem criou tudo isso? Quem foi que foi o seu conselheiro? Ninguém. Vamos louvá-lo? Vamos aproveitar também e coletar os nossos dízimos e ofertas. Semana que vem nós vamos dar continuidade a falar sobre esse pacto, tá bom? E aí eu vou apresentar a doutrina e depois vou apresentar os textos bíblicos que falam sobre esse pacto, tá bom? Igual a gente fez com o plano de salvação, a gente vai fazer com o pacto também. Aí depois de mostrar o pacto, nós vamos falar acerca de Jesus, que é o mediador do pacto. Amém. Profundidade, né? É desse jeito. A profundidade das riquezas, Tanto da sabedoria, tanto da sabedoria, como do conhecimento. quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece? Quem conhece a mente desse Deus? Vamos ficar de pé? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. É desse jeito. Querido Deus, seja bendito o teu santo nome pelos séculos dos séculos, Senhor. Pois tu és grande. E aprove, Senhor, criar tudo, Senhor, para o louvor da sua glória. Deus, continue, Senhor, nos instruindo, abrindo nosso entendimento para abraçarmos a tua palavra e a tua verdade. Faz-nos render diante da tua sabedoria e tudo o que instituísse, Senhor. Nos faz servos fiéis, proclamadores da tua verdade, Senhor, anunciadores do plano de salvação. E que em nosso coração haja gratidão e amor por ti, pois nos amaste primeiro, sendo nós ainda pecadores, Pai.
E opera, Deus, no nosso coração, transformando-nos, ó Deus, à imagem de Teu Filho amado. Para que possamos, ó Deus, ser como luzeiros neste mundo, mergulhado em trevas, perdido. Ó Deus, nos ajuda a proclamarmos, ó Deus, este Evangelho, Senhor, e fazer com que todo o Teu desígnio se cumpra, Senhor, e que brevemente possamos nos encontrar contigo. Obrigado, ó Deus, por esta manhã. Obrigado pela presença dos meus irmãos aqui e por todos que estão, Senhor, nos acompanhando nessa transmissão. Abençoa o lar de cada um, Senhor. Dai a eles um restante de manhã glorioso, um almoço abençoado, uma tarde cheia da Tua graça. E que logo mais à noite estejamos aqui para celebrarmos o Senhor. Abençoa também, Senhor, esses dízimos e ofertas. Consagra para que Teu reino cresça neste lugar. E faz, ó Deus, prosperar segundo a Tua boa mão. Ó Deus, glorifica-te sobre todos. E nos leva, Deus, em paz e segurança. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Paz do Senhor para todos. Você cumprimenta o seu irmão assim, está bom, distante. E você que está em casa, receba o meu abraço. E até a noite, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.